Sim, obrigada. Bom dia, bom dia, bom dia. Estava aqui numa conversa calorosa com o Tiago sobre mulher, homem, e entrei aqui já assim, atacada, como diz ele aqui, né? Porque ele estava me perguntando o que que te move? Eu falei, esse negócio que mulher tem que ser matriarca, que tem que abrir mão dos sonhos em função do outro. Isso me deixa puta da vida. Eu já entrei aqui nessa energia. Pensa como é que eu não tô, né? Pensa do jeito que eu tô. E vocês, como é que estão? Escrevam para mim, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? É, as carinhas boas. Gente, me dá bom dia, deixa eu ver o que é que vocês querem hoje, como é que vocês estão? Escrevam aí para mim, por favor. Lembrem que eu sou uma pessoa carente, bem cansada, mas bem, bom dia, bom dia. Uhum. Cansada, passou do seu limite? Domênica, às vezes a gente passa, né? Essa tal das Mulher Maravilhas, gente do céu. Mulher que tem que dar conta de tudo, a gente tem que aprender a descansar. Passo direto. Uhum, uhum. É, gente, nós estamos no nosso penúltimo encontro, hein? Passou rápido, né? Não sei como é que é isso para vocês, mas para mim passou rápido, né? Tem, vou pegar. Opa, Cláudia, vocês estão mais. Que pena. Ah, mas tem bastante coisa aqui, Sueli. Depois eu vou contar para vocês. Tiago, tem que levantar o som? Tá bom, né? Ó, sobre a nossa última aula da semana que vem, eu queria ver com vocês uma coisa, se é ok para quem está aqui. Se for ok para quem está aqui, a gente só passa para os outros como uma decisão. Eu só estou com a sensação, não me perguntem exatamente o motivo, mas eu estou com a sensação que eu deveria passar a última, que eu vou estar em Portugal semana que vem, né? Para outra semana. Fica ok para todo mundo se eu passar a última para o dia 4 de julho, ao invés de fazer na semana que vem? Sim, para Sara. Escrevam para mim para eu entender se é sim para todo mundo. Sim, sim, ok. Ah, ótimo. Eu não sei explicar o que é, não, mas não sei se vocês já tiveram isso. Uma sensação que vai te acompanhando. E eu normalmente eu respeito. Quem respeita quando vem essa sensação? Ninguém? Deixa eu. Sabe como é que eu tô sentindo vocês hoje? É, não sei se é o tema, não sei se é depois do feriado, como se tivesse um pouco distante. Faz sentido? Ou vocês se sentem presente? Quem está se sentindo presente, ok. Porque aí eu faço, quero fazer um exercício. Me sinto presente, bora conectar. Eu estou aqui, ótimo. Me sinto distante, estou com a cabeça cheia. Tá. Então vamos pôr os pés no chão, todo mundo. Vamos pés. Quem tá de salto, tira o salto. Vamos sentir o pé no chão. Presença. Até porque a gente vai falar de coisas concretas que tem a ver com trabalho, dinheiro, prosperidade. Pode ficar sentada mesmo, Sara, nem precisa ficar em pé. Abre o vídeo, quem tá aí, para eu ver. Isso. Agora que você sentou, perceba a sua respiração. A respiração é quando o ar entra, você precisa deixar a barriga subir. Quando o ar sai, vou mostrar aqui, ó. Ar entra,
A sai. A entra, a sai. Eu gosto de dizer que é barriga de grávida. Na hora que o A entrou, sobe. Na hora que o A saiu, desce. Relaxa os ombros, Soraya. Isso. É só a barriga. E agora você respirando, você vai prestar atenção a todo o seu entorno. O que tem, e é como se você pudesse descrever. Esse exercício serve, inclusive, por exemplo, se você for dar uma palestra e você estiver começando a ficar nervosa, ou você for falar em público, ou vou fazer alguma coisa, você começa a trazer você para o presente. Então, por exemplo, aqui em frente tem um computador, tem uma câmera, tem uma bola branca. Eu não dou qualidade, eu não digo se é bonito ou feio. Eu só descrevo, descrevendo e sentindo o seu próprio corpo. Isso, e respirando. Ótimo. E à medida que você respira, agora você vai voltar a centrar-se em você. Se você se perguntar, o que é propósito para mim? O que é viver meu propósito? Que resposta viria? Isso. Escrevam aí no papel e a gente vai fazer outra pergunta. Agora, para você também, o que é dinheiro? O que é dinheiro para você? Eu tentei fazer uma. Todo mundo no mudo. Isso. O que é dinheiro para você? Escrevam. Agora voltem a respirar. E uma outra pergunta. O que é prosperidade para você? Escrevam. Isso. Agora, do lado do que você escreveu para você, nós vamos fazer essa mesma pergunta. Mas assim, ó. O que é propósito para minha família? Primeira frase que vier. O que é propósito para minha família? O que é dinheiro para minha família? E o que é. Escreva. E o que é prosperidade para minha família? Pronto.
Agora leiam o que é para você e o que é para sua família. E percebam se é muito diferente, se é parecido. Quem puder, abram as câmeras. Fica melhor para eu acompanhar vocês. Qual conclusão você chegou quando você olha para aquilo que você enxerga como propósito, dinheiro e prosperidade? Ótimo, ó, a Sueli já escreveu. Daniela, propósito ser melhor a cada dia e ser feliz. Prosperidade, atingir leveza no caminho de vida. Ah, Sueli aqui, ó. Não tem nada a ver. São ideias opostas. Ok. E você gostaria de seguir mais qual, Sueli? A sua ou a da sua família? E melhor do que isso, na sua vida você percebe que você segue a sua ou a da sua família? Quem como a Sueli ficou a minha com certeza, mas estou seguindo minha família. Exatamente. Normalmente é isso. A gente tem uma ideia, mas a nossa criança fiel quer ser amada e reconhecida. E aí a gente faz como eles querem, não como a gente gostaria. A gente tem a profissão para eles, não para a gente. Também sigo da família. Muito bom, Sandra. Alguém mais segue o da família? Como sair dessa dinâmica? Ótimo, Felipe, é uma pergunta. Existe mistura, porque a ideia da família está mais ligada ao que eu quero para eles. Sigo a família. Uhum. Como seria deixar de seguir a família? Como seria deixar de seguir aquilo que te disseram que você tem que ser? Porque a gente está falando de dinheiro, propósito, profissão, prosperidade, mas na verdade a gente está falando de você no mundo, de como você é vista. Como é seguir o seu caminho e não o caminho deles? Não, família é a família de origem. Seria começar uma nova vida. Mais ou menos isso. Vamos começar fazendo um exercício. Eu quero 4 folhas. Não, na verdade não precisa de 4. 3 folhas. Uma você vai escrever a letra A, outra a letra B e a outra a letra C. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é assim: o que você entrega para o mundo? Pode ser uma palavra, uma frase.
Todo mundo escreveu? Agora você vai pegar e pôr A, B e C no chão. A, B e C no chão. Deise, eu não entendi. É para escrever só em uma o que eu entrego, é isso? Nas outras duas eu Não, tenho que você não escrever. escreve nenhuma. Você vai Ah, escrever. Essa é uma pergunta para você. Você escreve no seu caderninho aí. As tá. três folhas está escrita, uma está escrita a letra a outra folha está escrita a letra B e a outra folha está escrita a letra C. Eu vou ser isso que você entrega para o mundo. Eu só quero que você saiba o que é. E o que você entrega para o mundo? Ele está de uma forma concreta ou uma forma muito subjetiva? Uhum. Olhem isso. Nós vamos fazer esse exercício, modificá-lo algumas vezes. Todo mundo escreveu o que entrega para o mundo, agora eu queria as janelinhas abertas para eu poder olhar vocês. Um é letra A, o do meio B e o do lado C, ok? A ordem vocês vão escolher. Eu só quero que vocês percebam a diferença que vai dar em cada um. Eu, Daisy, vou ser isso que vocês escreveram, aquilo que você entrega para o mundo. Então, olhe para mim e diga: você é, né? Para que eu me torne aquilo que você entrega para o mundo, ok? Vou fazer uma parte mais interessante para vocês. Vejam uma parte do meu corpo que mais te chama atenção. Se é minha cabeça, braço direito, braço esquerdo ou no meu tórax. E a parte que te chamar a atenção vai ser exatamente isso que você entrega para o mundo. É como se meu corpo eu pudesse parti-lo agora em várias coisas. Que aí eu vou dar um retorno de como que está cada lugar. Ok? Ótimo. Agora escolha uma das letras e suba. E tenha a percepção de como você se sente quando olha para aquilo que você entrega ao mundo a partir dessa letra. Ok. Também já tive a minha percepção, saiam. Agora, entre em outra letra. Escrevam. Escreva só uma palavra para vocês saberem. Agora vocês vão entrar em outra letra. E da mesma maneira, concentre-se naquilo que é A, B ou C. Agora entrem de novo. E eu sou aquilo que você entrega para o mundo.
O braço direito ele vai sendo puxado para trás. E o braço esquerdo como se tivesse puxado para frente. E a cabeça fica um pouco zonza. Respirem, agora saiam. Escrevam o que vocês sentiram. E subam na última letra. Ou isso, aquela que você ainda não entrou. E perceba se existe alguma diferença. De novo. Sim, papai. Isso. Põe no mudo, Thaís, por favor. Aquilo que eu entrego no mundo sou eu. Hum. Na última letra, agora saiam, escrevam e vamos compartilhar no chat. Qual letra você se sentiu mais confortável? Qual letra foi melhor? E eu vou dizer algumas percepções que eu vi. Gabriela B, Lisandra A, C, Soraya, Denise C. Uhum, ótimo. Desse lugar, daquilo que vocês entregam para o mundo, sabe o que me chamou a atenção? Que eu não me sentia vista. No primeiro, eu me senti vista pela Denise. Assim, ó, teve algumas que viraram de costa para mim. E eu era aquilo que você entrega para o mundo. Olha que interessante. Que tanto que vocês estão de fato olhando. Na segunda, quem eu me vi, acho que na segunda, vista pela Renata, mas ela estava bem pequenininha lá atrás. E na terceira, eu não me recordo quem eu vi me vendo. Teve uma que a Daniela também, era a Daniela que estava numa sala que tinha uma cadeira. Era, não era? É porque eu vou olhando. Então, na segunda, na terceira, você sumiu, nem apareceu. Então foi me chamando a atenção do lugar, porque eu era aquilo que você entrega para o mundo. Se eu sou aquilo que você entrega para o mundo e vocês não olham, como aquilo que vocês entregam para o mundo pode crescer? É, eu fiz um exercício, esses três elementos, um era o adulto, outro era a criança e outro era o pai. O A era o adulto, o B era a criança e o C era o pai. O pai interno, aquela parte nossa das nossas críticas. Mas desse lugar, isso foi a coisa que mais me chamou a atenção. Eu não sou vista. E por qual motivo vocês não estão olhando para o de vocês? Para onde vocês olham? Essa é a pergunta antes da gente tentar olhar.
Para onde vocês estão olhando? Talvez ainda, como no nosso primeiro exercício, para a expectativa que os outros têm ou tinham em relação a você. Como seria abrir mão de agradar? Como seria abrir espaço para não agradar o outro, mas agradar a você mesma? Ou será que aquilo que você entrega ao mundo tem a ver com aquilo que você quer entregar? Ou você entrega ao mundo aquilo que te disseram que você tem que entregar? Hoje é só pergunta filosófica, né? Me mandem aqui escrito alguma reflexão para eu entender. Uhum. Senti um tremor, estremecida. Faz todo sentido o medo pesado, B, eu quero fazer tudo. Minha criança subjetiva e C, a cobrança e inflexibilidade. Exatamente. Então, será que aquilo que você está entregando ao mundo é aquilo que você veio para entregar? E quando a gente pensa, há uns 2 anos atrás, um cliente, ele me presenteou com um livro bem interessante chamado Ikigai. Alguém conhece o termo do que é Ikigai? Né? O Ikigai é um termo japonês. A gente fala de propósito, mas ele é mais amplo do que propósito. O Ikigai é como dissesse assim, aquilo que eu faço que me expande, aquilo que eu faço que me leva para um lugar maior, e não é pelo outro. E aí ele conta exemplos de pessoas muito bem-sucedidas, como um restaurante japonês, que o grande sonho do chefe era fazer o melhor sushi do mundo. E para isso ele foi pesquisando a temperatura do peixe. Ele não queria fazer para ser rico. Ele se tornou rico como consequência. Dinheiro é energia, mas ela não tem intenção, ela não tem emoção. Ela é como água, entende? Sem gosto, sem sabor. Dinheiro é só dinheiro. Todas as outras coisas, nós é que colocamos no dinheiro. E aí a gente não está olhando para ele. Então, nós estamos falando hoje de Ikigai. E, ao mesmo tempo, o Ikigai poderia ser uma mulher, ele também falava disso, que cuidava dos netos. Então, aquilo que eu vim fazer na vida não é necessariamente tem a ver com um retorno financeiro, mas aquilo que me expande, que eu me sinto feliz fazendo. Tem uma música, muitas vezes quando eu estou no trabalho sistêmico, as músicas aparecem para mim. Tá lá na minha playlist do Todas em Mim, quem não tem lá no Spotify, procura ela. É, eu quero ser um caminho, né? Vou pegar a letra dela aqui e vou pôr para vocês. O que eu nasci para ser, né? É que eu não vou. Então, o que você nasceu para ser? Dinheiro é consequência.
Dúvidas, perguntas sobre isso para a gente caminhar mais um pouquinho. Deise, este livro, Ikigai, nova edição. Ah, não sei se é exatamente esse, porque tem vários livros, mas eu posso pegar aqui o meu e mandar uma foto depois para vocês entenderem sobre Ikigai. Quem acredita que está naquilo que nasceu para ser? Quem acredita que está. Ok, Domênica. Quem mais? Carolina escreveu: não sei, fiquei muito perdida, parecia que não conectava, bem me sentia confusa, pensamento acelerado, e no ar, finalmente me senti inteira, tive clareza do que entrego ao mundo. Interessante, Carol, porque me chamava a atenção que no seu vídeo eu só via metade do seu corpo. Então, quando você falou de inteira, seu vídeo aparecia sua calça jeans, seu cinto e um pedaço da sua roupa preta. Era o que eu via, me chamava muita atenção. Eu via um pedaço da pessoa. Sim, ótimo, né? Então a gente está aqui, todo mundo está aqui para a gente dar mais passos. Uhum. O propósito está confuso. Ok. Então, vamos fazer de novo um exercício. Vou deixar esse que eu tinha feito um pouquinho de lado para dar um passo atrás e a gente continuar. É, ok. Você vai colocar duas folhas. Uma vai representar, de preferência, coloca a outra folha, pega uma cadeira como se fosse representando, não precisa ser nem uma folha, a cadeira. Uma cadeira, um móvel que você tiver aí na sua casa. Isso aqui representa meu propósito. Aquilo, o meu ikigai, aquilo que eu vim trazer ao mundo. Desde eu não sei o que é, não tem problema. Eu quero só que você sinta ele, certo? E aí no outro oposto, eu vou pôr aqui o meu como se estivesse aqui, mas pode estar lá atrás. Não tem problema. Coloque. Colocaram? Vamos lá, dona Thaís, estou te vendo. Desde o que é para colocar do lado oposto? O seu, onde você está em relação àquilo. Onde você sente. Então vamos pela cabeça, não vai pela sensação. Pode ser que esteja longe e pode ser que esteja perto. Deise, pode repetir, por favor? Posso. Um, esse móvel aqui representa aquilo que eu vim entregar para o mundo. O outro lado oposto é aonde eu estou, certo? Todo mundo fazendo? Agora sinta-se em relação a isso que você veio para entregar para o mundo. Veja se dá vontade de ir para frente, se dá vontade de ir para trás, se o coração acelera, se você perde o equilíbrio. Olhe para isso, se conecte com isso. E você vai repetir a seguinte frase: agora eu te vejo. Eu não sei o que você é,
mas sinto o que você representa. Agora, nessa mesma folha onde você está, você vai virar de costa para o seu propósito, ou para aquilo que você veio entregar. Você vai olhar para o outro lado e você vai imaginar seus pais, sua família de origem, todo mundo ali. Todo mundo que tem conceitos sobre dinheiro, prosperidade, sucesso, abundância, muito diferente de vocês. Olhe para isso. E você vai olhar para cima, como se eles fossem bem maiores do que você. Até porque eles são. Olhe para eles e diga, por favor, me olhem com carinho se eu fizer diferente. Respira. E quando eu fizer diferente, também será em honra e homenagem a todos vocês. Ótimo. Perceba como você se sente e como você se sente em relação às pessoas da sua família. E diga para eles: eu sou pequena e vocês são grandes. E agora perceba no seu corpo se é possível virar de novo por seu ou se você ainda precisa ficar olhando para sua família de origem. No meu 3, você vai sentir. Não existe certo nem errado. Só existe o que é. 1, 2, 3. Antes de virar, diga sim para tudo como é e sim para tudo como foi. E quem quiser ou precisar ainda ficar olhando, fica. Quem já sentia a necessidade de virar, vira. Quem ficou olhando, diga: eu fico aqui mais um pouco. E quem virou, perceba como se sente agora em relação àquilo que você veio entregar. Se mudou a perspectiva, o tamanho, a amplitude, se ficou menor, se ficou maior, se você se sente mais próxima ou se você se sente mais afastada. E talvez aquilo que você veio entregar para o mundo mudou de lugar, não é mais o mesmo. Olhe se ainda é o mesmo ou se mudou. E diga: agora eu vejo mais um pouco. E perceba como você se sente. E no seu tempo e no seu momento, volte para o seu lugar e vamos compartilhar. Uhum.
Então, sentem. Quem quer abrir o microfone para falar alguma coisa? Quem quiser. Agora a gente abre um hot seat. Um pequeno. Vamos compartilhar. Posso falar? Pode. Só levanta a Ah, mão para ficar fácil para eu poder liberar. Pode falar, Michele. na hora que eu virei, veio muito na minha mente assim, os meus pais, principalmente o meu pai. E me deu Uhum. vontade, deu a impressão que eu estava, não estava obedecendo eles. Estava Uhum. sendo, sendo desobediente, né? Uhum. Falando dele. Mas assim, aí agradeci, né? Falei o que você tinha falado, e na hora que eu falei, você falou, quem pudesse virar, se sentisse à vontade, eu falei assim, eu tenho, meu adulto, eu preciso. Então, assim, aí eu virei e fiquei mais tranquila. Uhum. Ótimo. Olha que legal que você está dizendo, Michele. Talvez as coisas ainda não aconteceram do tamanho que acontecem, porque talvez você está seguindo um caminho diferente daquele que seu pai ou sua mãe gostaria. Sim, E aí é um pouco de tomar conta da sua criança para poder dizer para ela: agora eu consigo, eu tomo conta. E não é o seu pai ou sua mãe de hoje, é o seu pai e sua mãe antigo, porque é neles que a gente fica presa. E quando a gente consegue dizer para eles: eu faço em honra a vocês, isso. Porque mesmo que eu faça diferente, por isso que me olhe com carinho mesmo que eu faça diferente. E aí a gente pode ir indo. E como seria dizer para sua menina, já passou. Agora eu escolho por nós duas. E aí dá para olhar para o seu, o que é o seu. Eu não sei o seu, o meu mudou de lugar. Porque todo exercício que eu faço com vocês, eu faço comigo também, que eu não sou boba, né? Então, a gente sempre tem um pouco para se trabalhar, um pouco mais. O meu era cadeira, de repente ele era um outro lugar, muito maior, muito mais amplo. ah, entendi. O meu mudou, então. Eu achei que não tinha É, mudado, mas mudou. isso, porque talvez antes quem olhava um pouco era a criança que ainda queria satisfazer seus pais. Hum, Mas aí mudou, mais bonito o objeto, mas um pouco mais distante. ok. Agora você já sabe para onde que é. Mesmo que você não saiba exatamente o que seja, você já sente. Ótimo, obrigada, Michele. Sueli, eu já leio os comentários, gente. Desde foi Ah, desconfortável olhar para a família. Uhum, Aí sim. quando você falou para virar, eu já comecei a sentir o corpo me puxando para trás. Custei esperar o três. Uhum. E quando você virou, como ficou? Muito mais leve. Uhum, sim. E o que era desconfortável olhar para a família? Sueli abaixou, sumiu o seu áudio. Uma sensação de julgamento. Uhum, sim. Ó, quando você está falando, eu já expliquei lá atrás um pedacinho, vou explicar de novo, que é um conceito que ajuda muito, chamado, todo mundo está vendo a minha mesinha aqui, tá, né? Sim. De fidelidade sistêmica. Se na sua família
Todo mundo tem um jeito de operar o dinheiro. Por exemplo, pode ser que tenha aqui família que todo mundo é funcionário público. Aí uma criatura resolve empreender. Ela é diferente. Ou todas as mulheres da família sempre foram donas de casa e você resolve trabalhar. Tem uma força sistêmica que faz a gente querer ficar aqui. É a nossa criança, Michele. Ela quer que a gente fique aqui. Por quê? Porque ela quer pertencer. E às vezes o seu desejo está aqui. Então, quando você diz um julgamento, sim, é verdade, eles te julgam. Porque aquilo que você faz é muito diferente do que eles fazem. Se você entende isso, você pode se afastar com amorosidade, sem julgá-los, entendendo que aquilo que eles compreendem como bom, de fato, para o nível de consciência que eles têm, é bom mesmo. E você faz o movimento, aí você leva a sua criança, que quer se sentir amada por eles. E aí a gente pode olhar para aquilo que é nosso, da nossa competência. E quando a gente não faz essa virada, a gente deixa a nossa criança tomar conta da nossa vida, do nosso dinheiro. A gente ganha dinheiro e perde. A gente ganha dinheiro, por exemplo, e não sobe, volta. Poderia ser, a gente tem um relacionamento e não funciona. A gente acha algo que a gente gosta, a gente faz alguma coisa para aquilo não dar certo. Aí eu. Levanta a mão, quem quiser falar, para eu poder, quando for a hora, para eu poder parar, eu interrompo. Entendeu? Então, todas nós aqui temos esse movimento. O que é preciso lembrar lá da nossa menininha e lembrar que a gente cuida dela. Aí tem um processo de eu também não julgá-los. Exatamente. Porque quando você julga, você fica presa. Eles só são, por isso que eu gosto de pôr os bonecos, porque se você entende que a sua escolha é o verde e a deles é azul, qual é a melhor cor, azul ou verde? Não é verdade? Amarelo, vermelho? Não, tudo depende do gosto. Todas as cores são boas, entendeu? Todos os caminhos são bons. Eu gosto daquela passagem de Jesus que fala: todos os caminhos levam à casa do meu pai, né? Algo assim. Uhum. Isso. A casa do meu pai tem várias moradas, isso. É a mesma coisa. Agora, se eu olho para aquilo que o outro entrega e eu julgo, eu não vou para o meu propósito. Eu não vou para o meu Ikigai. Eu não tenho prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro, é saúde, tempo, relações sociais, tem a prosperidade espiritual, mental, tem vários níveis de prosperidade. Tá aqui. De qual lugar que a gente faz? Ficou claro? Sandra, você quer Uhum. perguntar alguma coisa?
Não, é o que eu queria dizer que é bem isso que eu sinto. Eu ganho e perco, não que não apareça. Então, acho que perdi muitas oportunidades já, né? Uhum. Eu ia falar É. do que eu percebi, Uhum. que eu senti quando eu olhei para trás, parece que era muita coisa, é como se fosse muita demanda. E aí me veio chega, me veio a palavra assim, é como se eu ainda tivesse um pouco ligada lá, mas um desejo de ir para frente. E quando eu olhei para o meu Sim. propósito, ele mudou de lugar, ele veio mais para frente, mas ainda meio com aquele tremorzinho de quando eu fiz o exercício anterior, que a criança estremeceu. Eu entrei primeiro no B, que era a criança, né? Me deu um Uhum. mal-estar, um tremor. Depois eu fui para o adulto, foi um pouco mais leve, para o C foi mais indiferente. Ótimo. Então, acho que ainda nesse lugar ainda de querer fazer o movimento, mas parece que ainda é pesado. Sim, Sandra. A gente tem uma fantasia, todas nós aqui. Aqui tem, deixa eu entrar das véias, né? Por exemplo, tem a véia Denise, a véia Renata, tudo que foi, fizeram formação, Ah, foram tá. alunas, são consteladoras, mas é assim, ó. A gente tem uma fantasia, por que que eu tô for falar das velhas, como eu? É, a gente tem uma fantasia que a gente faz isso uma vez e está resolvido. Não, é várias vezes, porque são várias camadas. Quando eu digo, opa, eu faço o exercício junto, porque eu também estou me desenvolvendo. Uhum. Então, Ainda às tem vezes, coisas, né? isso, então vai ter coisa, que bom, então você deu um passo. Uhum. Então, a jornada ainda precisa repassar aqui de novo. Provavelmente tem coisas lá na sua criança que precisa ser vista mais um pouco. Então, foi visto uma casca da cebola. E talvez precise ir para a segunda casca, terceira casca, e é assim. E cada vez que a gente descasca, mais profundo vai ficando. E ficou Então não mais é. leve. Ainda eu terminei de uma forma até mais leve. Ainda, mas assim, ainda preciso buscar, mas está ficando mais leve, entendeu? Ótimo, que Estou bom. conseguindo aproximar com mais leveza. Isso está Parabéns. sendo bom. Ótimo, isso é ótimo, isso é ótimo. Deixa eu dar uma lida aqui. É, a Thaís pedindo desculpa que está na fazenda, sem problema. Renata, me senti profundamente conectada com meu avô paterno e fiquei muito emocionada. Ah, que coisa boa. É, Soraya, a sensação de indiferença, pouca conexão, estranho, pouco compartilhado entre eles, como se não me entrelaçados a ele, como se você não tivesse entrelaçado a ele. Soraya, a família é como é. A gente às vezes olha e fala assim, que coisa é ruim? Por que que é ruim? Por que que eles tinham que estar fazendo questão um do outro? Essa é a nossa expectativa infantil. Essa é a nossa expectativa de que, nossa, como seria bom que minha mãe ou meu pai. As coisas são como são. E são. Nossa, minha família, todo mundo briga com todo mundo. Tá bom, essa é a dinâmica. O que eu vou fazer para fazer diferença? O que não dá é para você querer fazer a diferença por todos. Aí você vai se importar com todo mundo, querer salvar e não vai cuidar da sua vida. E tá tudo certo. Renata, de novo, fiquei com a sensação de solidão, porque meus ancestrais precisaram se sacrificar pela sobrevivência. E eu me sinto muito privilegiada por poder trabalhar e ganhar dinheiro, com algo que muitas vezes nem sinto como trabalho. Vou contar um negócio chamado Boa Sorte, Renata. Fiquei muito emocionada com a sensação de que quando me aproximo do dinheiro, eu me sinto mais solitária. Ó, que lindo isso. Se todo mundo aqui, tudo que a gente está falando, nós estamos falando de fidelidade, o amor da nossa criança, né? Vamos pôr aqui. Tá todo mundo aqui com pouco dinheiro. Gente, ninguém tem dinheiro, ninguém ganha
Para comprar um pão tá difícil. Aí vem a outra lá, que trabalha conversando. Olha que trabalho fácil, nem tá carpindo, tá conversando com os outros, né? E assim, e a coisa flui. Aí ela começa a ganhar dinheiro. Opa, ó, literalmente é isso que fica pesado. Aí se boicota. É isso mesmo. Aí quando se boicota, aí ou perde dinheiro, ou o cliente vai embora, aí tem que começar tudo de novo. Mas só que ao mesmo tempo, não é ruim. Tem uma sensação de felicidade. Por quê? Porque pertence. Está pertencendo ao sistema. Todo mundo tem sacrifício, eu também. Eu já disse isso aqui, vou repetir. O difícil não é o fracasso. O difícil é conseguir suportar o sucesso. Esse é o pesado. Então, como seria isso? Ninguém ganhou dinheiro, a Renata ganhou e manteve. E vai. Ainda mais quando se trabalha com algo de servir, de cuidado, que não é algo concreto, não é assim, esse copo, eu vendo o copo. Isso é fácil de vender, porque tem um preço, tem um custo, mas como vender a hora? Como vender o trabalho? Como ter preço? As pessoas têm um sofrimento e eu estou cobrando pelo sofrimento do outro. É trabalho. Então, inconsciente. Por isso que muitos terapeutas não ganham dinheiro. Muitos mentores não ganham dinheiro. Porque tem uma forma inconsciente de reparação, como se pudesse cuidar de todo mundo. Aí é a boa sorte. É uma coisa que era visto com as pessoas da guerra. Todo mundo aqui foi para a guerra, inclusive a Renata, a Deise, quem for. Esse povo tudo morreu. E essa pessoa aqui voltou viva. Sabe o que que esses prisioneiros, esses soldados voltavam da guerra, eles tinham? Estresse pós-traumático, alcoolismo, droga, suicídio, eles se envolviam em acidentes. Por quê? Porque os amigos todos morreram. E a culpa de viver era muito grande. Então a pessoa achava a forma de morrer junto. Então pensem, se de alguma maneira vocês não estão morrendo junto, vocês não estão abrindo mão para ficar igual. Isso é amor infantil. Isso é a nossa criança nos levando para esse lugar. Ficou claro? Deixa eu ver o que que a Domênica escreveu. Vi os meus avós paternos com o meu pai e minha tia mais velha, que é a minha madrinha. E meus avós maternos com minha mãe e minha outra tia mais velha, que é a minha mentora familiar. E apoio financeiro de sempre. Ambas as tias sempre me deram apoio financeiro e incentivo de estudos e busca de propósito. Me despedi a eles acenando para me apoiar no meu ombro. Quando me virei para o meu propósito, senti vontade de segurá-lo. Que bom, que lindo, né? Então você teve, pelo que eu estou entendendo, tias que também romperam, né? Para elas foi mais difícil do que é para você. Elas romperam. Só que existe uma parte sua que quer voltar para a miséria. Porque ir para o sucesso, ter algo. É igual assim, ó, eu sou dona de casa e adoro isso. Eu já tive inúmeras clientes, dentista, psicóloga, advogada, que não estava feliz na profissão, porque ela queria tomar conta dos filhos. E eu trabalhei com essa mulher para ela ir para casa. E hoje elas estão felizes.
Você fala assim, Deise, o que que você acha daquela vida? É, aquela não é a vida que eu quero, mas é eu. Mas é a vida que faz sentido para aquela mulher. Então é um pouco, hoje o que a gente está falando é o que faz sentido para você. Porque a gente só vende verdade. Quando não é verdade, não se sustenta. Por isso que tem, vamos dizer assim, tem a Lisandra e a Domênica que conhece bem Alphaville, né? Por isso que tem muita gente em Alphaville que ganha 12 milhões e fatura 12 e gasta 13, porque não vive a verdade. Então não é sobre o outro o que nós estamos falando. Na verdade, essa jornada toda que a gente está fazendo é para falar disso. Não é sobre o outro, é sobre você. É sobre aquilo que faz sentido. E se dinheiro ela é uma energia e ele está disponível no universo, o problema não está no dinheiro, é por que que você não está pegando. Porque é só pegar, ó. É só pegar. Eu tenho tanto que eu preciso. Pronto. Aí são as crenças. Isso. É isso mesmo, Dona. Ó, eu pego. Isso. Tá aqui, ó. É um Wi-Fi. Saúde. Tá aqui. A gente pega aquilo que a gente quer, mas a gente sintoniza no medo, no, nossa, todo mundo vai me julgar se eu tiver, os ricos não são bons. Então é de um lugar do qual a gente fica. Perguntas sobre isso? Uhum. O ser representa o pai interno. Podemos dar mais um passo? Como estão todos? Ah, pode falar, Roselena. Aperta aí para abrir o som. A representa adulto. Eu vou voltar no exercício. No A eu fiquei bem tranquila, no A eu foquei o cardíaco. Que você Uhum, representou o propósito, eu fiquei bem. No B eu fiquei bem também. E no B eu foquei seu rosto. Eu foquei rosto. Cabelo geral, a face. E uhum, fiquei bem também. E no C, eu foquei o seu fundo, como se fosse o painel seu aí do escritório, a uhum, parede, os detalhes. Aí, uhum. seu rosto, sua imagem facial, ficava mais embaçada, mais distante. Eu via, mas eu não via nitidez nela. Eu via Ótimo. ela Agora a gente vai deslocada. refazer o exercício. Vocês vão ver. Hum. Agora nós vamos refazê-lo. Então vocês vão colocar de novo os três papéis. E agora eu vou dizer para vocês em qual vocês vão entrar primeiro. E eu agora já vou ser aquele lugar que você já conseguiu dar uma olhada. Nós temos o A, que é o adulto, o A, o B, que é a sua criança interna, e o P, que é o seu pai interno, são os valores da sua família. Vamos lá? Então agora todos me vejam, por favor. Não fiquem de costa. Já que eu sou seu propósito, ou eu sou aquilo que você quer olhar, eu sou aquilo que você quer entregar para o mundo. Isso. Então, se eu sou aquilo que você quer entregar para o mundo, você precisa ver. É o primeiro lugar. Respira.
E agora, o primeiro lugar que você vai subir é no C, no Pai interno. Suba no C e olhe para mim. E feche os olhos. E é como se você pudesse dizer para os seus pais, para os seus antepassados, para todo mundo que te trouxe várias mensagens para isso que você tem até agora. Diga para eles: obrigada. Obrigada. O que vocês fizeram foi o suficiente. Agora eu faço por mim. E respira. Veja se vem alguma frase, alguma outra coisa que você gostaria de dizer. Se você sente que você julga os seus pais, ou a forma que sua família fale, faça, diga: sinto muito. Eu julguei vocês e fiquei presa. Agora saiam, pisem no chão, dá uma sacudidinha no corpo. Agora pisem no B, na sua criança interna. Olhe para sua criança, respire, feche os olhos de novo e diga para ela: agora eu cuido. Agora eu sou a responsável. Pode descansar. E perceba como a sua criança interna fica. E agora suba no seu adulto. Só que você vai colocar o seu adulto no meio entre o pai e a criança, igual nós fizemos na outra aula. Você vai sentir de um lado o pai, do outro lado a sua criança, e o seu adulto olha para mim, que sou aquilo que você veio entregar no mundo. E aí é interessante, eu não vejo o rosto da Lisandra, não vejo o rosto da Camila, não vejo a Soraya. Isso, isso. Só para dar o espaço de eu posso ser vista. Então, essas que estavam com dificuldade, diga: eu posso ser vista. Eu posso ver e ser vista. É seguro ser vista. Carolina fala isso também, Denise também. É seguro ser vista. E agora, dentro, em cima do seu adulto, olhe para aquilo que você veio entregar para o mundo e diga:
Eu vejo você. De olhos abertos. Eu vejo você. Mais uma vez. Eu vejo você. Isso. Quem ainda não souber o que é, diga. Eu ainda não sei o que é você, mas eu já te sinto. Isso. Eu vejo você. Ótimo, ótimo. Agora saiam, recolham os papéis e voltemos. Como estão todos? Comentários no chat. Ficou diferente da primeira vez para agora? Sim ou não? Ficou diferente? Ah, bem. Sim, ótimo. Um pouco mais leve, estou bem. Uhum, ótimo. Para eu entregar aquilo que eu venho entregar no mundo, eu preciso tomar dos meus pais, tomar da minha ancestralidade, mas eu também tenho que dar espaço para eu ser vista. E ser vista não é postar no Instagram, gente, tá? Vamos ampliar isso. Eu posso ser vista. Deixa eu ver o que vocês estão me escrevendo. É muito diferente, melhor, mais firme, segura com a família, mais leve e conectada. E acabei de ter recebimento. Ah, que ótimo! Muito Canal do Mundo. Eu acho que o Canal do Mundo está querendo te dizer, eu recebo. Então diga, né, Renata? Eu recebo. Isso. E quando eu ganho, diga. E quando eu ganho, é em homenagem a todos do meu sistema. Exato. Ótimo. Ótimo, Roselena. No exercício anterior, suas mãos vibraram. Eu não sei que você é, mas preciso descobrir. Uhum. Ana, quando você vai para o lugar do eu preciso descobrir, você vai para um lugar de cobrança. Aí você sai um pouco do adulto. Aí é como se seu pai interno começasse a conversar com sua criança e desse bronca nela e dissesse assim: você tem que descobrir o que você tem que fazer. Sabe, menino, quando tá para prestar vestibular? Agora você tá com 17 anos, você virou um homem ou virou uma mulher, você tem que escolher uma profissão. E o menino não tem nem maturidade, fica assim, apavorado. Então, é mais do que saber do conhecimento. Eu entendo que isso às vezes para você é mais difícil, porque se eu não me engano, você tem um pensar muito grande naquela sua paz, né? Então, assim, ó, o pensar chega primeiro, mas eu quero que vocês hoje conectem com a paz do sentir, da conexão, porque é ela que faz a gente estar na vida. E é tudo bem não saber, porque se você me perguntar, Daisy, qual é o seu? Não tenho ideia. Eu só vou. Aquilo faz sentido, eu vou. Aquilo não faz sentido, eu não vou. Eu só vou.
Então, às vezes, a gente precisa aprender a confiar. Isso tem a ver com a nossa dificuldade de confiar com os nossos pais, principalmente na nossa relação materna, porque é a nossa primeira relação. Me senti bem emocionada na minha criança, justamente por ter sido sempre protegida e amparada por ambos os lados da família. Ela estendeu e me abraçou e disse que, olha, ótimo. É, Uma pergunta, Domênica. Só você foi cuidada? Assim, pelos dois lados da família que teve esse amparo? Por isso que você ainda não conseguiu o sucesso. Cadê a Renata? É um caso parecido. Ó, pensa, não sei quantos primos são na família dela, né? Mas sei lá, três primos. Quantos primos? Escreve para mim, quantos primos são na sua família? Olha que interessante, né? Esse, e na sua, Domênica, quantos primos são? Renato, uns 70. É, eles sempre se viraram muito bem, mas nunca obtiveram sucesso. Quantos primos você tem, Domênica? 10, 12, 15, 20, mais do 20? O que eu quero explicar, uns 15. Ótimo. Pensa agora, ó, vocês vão entender agora na prática. 15 sobrinhos, todos iguais. Nasceram do mesmo lugar e uma é privilegiada. Uma tem uma tia que dá dinheiro, outra tia que cuida, outra tia que orienta. Como esses primos, de forma inconsciente, olham para essa prima? Primeiro tem raiva, porque eu não ela, porque ela não eu, e ela tem culpa. E aí, sabe o que que ela vai fazer na vida? Eu não sei o que é que você fez. Eu não fiz sua entrevista, mas você vai fazer tudo para se boicotar. Desde fazer coisas ilícitas a altos boicotes. Tudo aqui. Por quê? Quando você faz, você volta. Eu tenho uma cliente que ficou milionária. E os primos tudo pobre, um era inclusive traficante, morreu assassinado. Ela chegou para mim porque ela estava com uma crise de pânico e estava tomando 399 remédios. Por quê? Porque era muito difícil sustentar a boa sorte que ela teve. Porque ela também teve uma tia que ajudou. E ela aproveitou a oportunidade. A questão, Domênica, é o que é que você vai fazer com a oportunidade que a vida te deu. Você pode continuar jogando fora e ficar aqui junto com todo mundo, ou você pode escolher e servir de inspiração. Olha que bonito. No dia que eu descobri essa palavra, isso mudou a minha vida, porque eu também venho de uma família humilde. Então, no dia que eu descobri que eu podia ser inspiração para outras pessoas, tanto do meu sistema, quanto para. É igual quando eu falo, psicólogo não ganha dinheiro. Eu falo, é mentira, porque eu ganho. Então, eu sei que é inspiração. Ai, não é possível ter marido, filho e ganhar dinheiro. Eu falei, mentira, porque eu faço. Se eu faço, você faz. Então, no dia que eu descobri o poder da inspiração, eu me aproprio disso sem culpa, só que é solitário. Então, Renata, quando você disse, quando eu ganho dinheiro, eu me sinto mais solitária, é verdade, porque você está mais à frente. Mas você pode ser inspiração para muitos outros.
Então, o sucesso é solitário. Então, quem está buscando sucesso, se agarre na solidão, porque esse é o lugar. Se quer estar muito junto, não é no sucesso que vai estar. Sinto muito. Ele é solitário. A solidão, ela conforta, mas ela não pode ser o seu grande lugar, porque a gente também precisa de pessoas. E isso é ótimo, sempre me inspirei em pessoas bem-sucedidas. Uhum. Meu primo e padrinho me ajudou. Eu tenho um negócio a partir da ajuda dele. Ótimo. E aí você quer excluir o seu negócio, né? Você só quer dar lugar para o negócio que ele te deu. Aquilo que é só seu, que você construiu, você não pega. Aí aquilo que é dele é como se tivesse que honrar. A gente pode ter as duas coisas. Então é assim, aquilo que é seu, aquilo que você nasceu para ser. Eu sei que dá vontade de, por exemplo, falar mais sobre propósito, dá mais vontade de falar mais sobre dinheiro, dá vontade de falar mais sobre isso. Assim como dá mais vontade de falar sobre casamento. E nós vamos ter oportunidade, vocês vão entender. Então, assim, mas hoje o recado é só seu. E o caminho é solitário. Como sugestão, quem sabe o que é uma âncora? Não é a do barco, não, tá? Âncora na hipnose é algo que a gente deixa para nos lembrar. Então, quando a gente trabalha com paciente em hipnose, às vezes a gente toca ele e a gente fala para ele: quando você se tocar, você vai se lembrar. Eu quero que você pegue um post-it ou algo aí seus que você, por exemplo, a Michelle disse que o dela era um objeto. Não, então não é o post-it. O meu era um lugar ali na minha parede, então eu vou pegar um post-it. E eu quero que você coloque o seu esse propósito. Sinalize aí onde você está. Para quê? Para que toda vez que você passe, você se conecte. Você possa se ligar àquilo. Nossa, Deise, eu não estou fazendo na minha casa. Como eu faço? Quando você chegar em casa, você faz o exercício, seu adulto, sua criança e o seu pai do outro lado, e se conecta com aquele propósito que você não sabe o que é. Acha um lugar, no meu caso eu vou pôr um post-it, pode ser um objeto, e aquilo deixa de ser o post-it ou deixa de ser objeto para servir de âncora para vocês nesses 15 dias que nós vamos ficar sem nos ver. Porque eu quero que vocês me contem como foi caminhar olhando para aquilo que é seu, mesmo, cadê a Ana Cláudia, que você não saiba exatamente o que é. Não tem problema. É um lugar de sensação. Não é um lugar ainda, eu sei o que é isso. Porque quando você tem a sensação no corpo, quando o negócio aparece, você fala assim, "Ah, parece que eu já tive nesse lugar." Porque é a sensação no corpo. Então, todos nós temos. Deixa eu ver as últimas perguntas para a gente ir encerrando. Desde quando tenho a percepção que o meu sucesso incomoda algum dos meus irmãos, como se eu tivesse educação melhor, outro caminho, e eles acham que eu tenho um ar de superioridade. Me vejo como inspirador, um exemplo. Mas alguns irmãos e sobrinhos não me veem assim. Ué, problema deles. Ué, você acha que todo mundo gosta de mim, Sarah? Eu já ouvi tanta coisa sobre mim que eu acho ótimo. Eu já ouvi gente me contando assim, paciente que chegou para mim, depois de depois eu entendi que a pessoa teve uma briga interna, principalmente quando é da área psi. Paciente psi é ótimo,
Que eles chegam assim, não, eu já tinha ouvido falar de você, mas disseram que você é metida, que você se acha, mas agora eu já sei que você não é. Eu falei, não, meu, não me acho, não, eu sou boa mesmo. Então, se era esse o problema, é verdade. Pronto. O que o outro vê em você não é responsabilidade sua. Se você não olha, agora eu não olho para ninguém achando que o outro que eu sou melhor. Eu só disse que eu sou boa. Eu não estou dizendo que você é ruim. É igual quando eu digo que Deus gosta muito de mim. E Ele gosta mesmo. As pessoas já me ouviam assim, desde que a arrogância. Eu falei, por quê? Você disse que Deus gosta de você. Eu falei, eu sinto isso. Agora, se você não sente que Deus gosta de você, é um problema seu, não é meu. Então, não é sobre o outro, é sobre você. Agora, se você quer ser amada, você vai se sabotar. Porque aí você não vai ser do tamanho que você tem que ser para ser amada pelos irmãos, pelos sobrinhos, por todo mundo. Aí quando você tiver aqui todo mundo ruim, aí você é amada. É só uma questão de escolha. Eu escolho ser leal a mim, mas é igual assim, é, a minha palestra que eu vou dar semana que vem, ela fala disso. O subtítulo dela é assim, ó, a resposta, ser eu ou não eu? A resposta que vai definir se você vai viver leal a você ou se você vai morrer fiel ao outro. É só uma escolha. Porque quando eu sou fiel ao outro, eu não estou vivendo. Eu estou morta. Então é o que é você, não o que é o outro. Certo? Com uma palavra para a gente ir embora hoje, é, o, o, o meu assistente está aqui assim. Eu não sei se isso é um bom sinal ou se isso é um mau sinal, né? Uma palavrinha para me dizer como é que foi hoje, como é que vocês estão indo embora. Sucesso, potência, muito bom. Leal aos meus princípios. Um livro muito interessante. Ah, os quartos compromissos, não, Michele? Não é. São os quatro compromissos, eu tenho ele. Será. Aham, Renata, gratidão imensa por hoje, sensação de conexão profunda com o meu propósito. Muito bom. Visão ampliada, potência. Que ótimo. Mais fonte, reconexão. Yes, yes, yes. Gente, muito rico e feliz. Então, lembrando que semana que vem a gente pula, né? E nos vemos daqui a 15 dias. E estou muito feliz que muitas estão inscritas lá para o nosso encontro presencial. Uma pena, né, Lisandra? Eu tinha que vir do Rio para encontrar a gente, a Domênica de São Paulo também. É, E para algumas pessoas que já estão bem inscritas, acho que a gente tem só 5 vagas. Falta quase um mês, eu só tenho 5 vagas. Se alguém ainda tiver amiga que vai participar também do encontro presencial conosco, peçam para entrar em contato o mais rápido possível, senão vai ficar de fora desse, tá bom? Muito feliz, muito. Ah, não, foto! Quem vai me. Paladino, como é que tira aqui É Command. Ctrl Shift 4. Command. Command Ctrl Shift 4. Deixa eu ver se deu certo. Não. Command, Command Ctrl. Ctrl. Eu tiro aqui. Ah, então ótimo, ele vai tirar para mim. Porque o tal do Mac é horrível. Horrível. Isso. Sorriso. Foi. Foi. Muito obrigada. Tá? Beijos. Até daqui a 15 dias. Tchau. Fiquem com Deus. Deise, algumas pessoas aí até colocou, às vezes, a mentoria de segunda, às vezes, se pudesse ser na sexta, ele ficaria firme. Eu